Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre a convocação que eu fiz, tá? A algumas pessoas importantes, tá? Do cinema americano, tá? Dentre outras pessoas que eu citei, tá? Vou falar aqui o máximo de pessoas que eu lembrar, tá? Mas eu posso esquecer alguém. Por exemplo, eu cheguei a citar a Zanzi, citei a Natalie Portman, citei o Eduardo Saverin, citei a Tia Harry, tá? Citei, deixa eu ver, artista, né? Citei o Van Damme, né? Os artistas do elenco, citei o Jack Chan também, dentre muitos, né? Vários artistas, alguns eu não quero citar porque eu não sei qual é a procedência deles também, tá? Mas cheguei a citar até pessoas aqui do Brasil, como por exemplo o Lázaro Ramos, tá? Aqui. Cheguei a citar, no caso, Will Smith, o filho dele, tá? Bom, citei várias pessoas, né? Citei o ator Russell Crowe, tá? Ok? Pronto. O que eu vou falar aqui nesse vídeo? Usando como exemplo o projeto Zanzi. Eu já falei, né? Então, como eu falei no outro vídeo, eu vou colocar nesse vídeo aqui. Uma pessoa muito importante, eu já falei. Quando uma pessoa se torna milionário e acumula muito dinheiro, essa pessoa começa, através do poder, entre aspas, né, do dinheiro e do poder da sua fama, né, e até mesmo do poder de algum tipo de influência, seja acadêmica, seja alguma coisa que a pessoa construiu assim, que faz parte do reduto social, essa pessoa começa a influenciar no mundo social. Só que muitas pessoas, ou sabendo disso ou não sabendo, eu como sou bastante experiente, eu sei, tá, que é uma grande ilusão, com a minha própria experiência, tá, eu nunca aprendi de outra pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, do Mel Gibson e do Michael Jackson, por exemplo, tá, que é o seguinte. Vou dar inclusive o exemplo de mais um, que é por exemplo o Tom Cruise, tá? Por exemplo, eu acredito que o Tom Cruise é um cara que ele é famoso já há muito tempo e ele provavelmente ficou muito rico, ele é um cara muito rico. E eu não sei se ele é produtor ou se ele tem uma equipe de produção ou ele trabalha com um grupo de produção. Mas ele é produtor, né? Os filmes dele estão assim com uma participação dele assim de participação como produtor. Mas o Tom Cruise, eu acredito que ele caminha junto com um grupo. Estou dando a minha opinião, tá? Minha opinião do que eu penso a respeito de cada um desses, citando três pessoas para citar situações diferentes. Eu acredito que no caso do Tom Cruise, ele tem autonomia para fazer projetos com filmes, mas ele na verdade caminha juntamente com os grupos que estão por cima. Então ele sabe que tipo de passos ele pode dar para frente ou para trás dentro dessa situação, a primeira situação. No caso, o Mel Gibson, por exemplo, ele provavelmente enriqueceu bastante e se tornou um produtor, tá? Ok? Ele enriqueceu bastante e se tornou um produtor. Queria só falar para você que esses indivíduos que entram aqui na estofaria não tem nada a ver comigo, tá? Ok? Eles estão fazendo uma fraude, que é a fraude de inversão de existência. Eles fingem que as suas informações pertencem a eles, então eles espalham isso na rede de espionagem para os laranjas envolvidos, tá? E para as pessoas de fora que eles estão expondo as situações como as fraudes, tá? Ok? Para que eles possam roubar as minhas informações, fingir que é deles, tá? E jogar no banco de dados meu fraude do que eles estão fazendo, tá? Vamos continuar. Então o Mel Gibson, ele alcançou muito dinheiro e muita fama, porque o Mel Gibson, além de ser um cara assim, alcançar o dinheiro, tá? E ser famoso no cinema, ele é um cara de muita personalidade, né? Consegue entender a diferença? Ó, por exemplo, os atores que interpretam os filmes da Marvel, alguns são bastante talentosos, outros são menos talentosos, mas eles estão na posição alta. E muitas vezes eles não granjearam isso daí pela autonomia, eles conseguiram isso daí mediante influência, uma outra situação, né? Consegue entender? Eles não são tão famosos por causa da eleição das pessoas, né? Mas porque eles cumprem um cronograma, as vontades que estão propostas ali. É isso daí mesmo e acabou. Ok? Tá? Ok? Então eles não são tão famosos assim por eles mesmos, né? Mas absolutamente não, tá? Tenha certeza absoluta, tá? Inclusive é até comprado a fama deles, é uma fama comprada, tá? Ok? Que é uma fama de influência. Como assim? Por exemplo, eles cumprem as vontades de quem está por cima. Pronto, então eles estão ali.
Eles agradam a opinião pública satânica, esses cagalhões que encostam um furingo no seu olho. Então eles estão ali. Sim, tem muitos artistas, tá, que estão no topo mais alto, tá? Que se dependesse da própria autonomia deles, eles nunca chegariam ali, tá? Ok? Mas o Mel Gibson não. Esse daí ele alcançou a atenção das pessoas porque ele é muito carismático, assim. Ele tem uma personalidade muito forte. Então ele alcançou muito poder, entre aspas, com o dinheiro e com a fama dele. E ao ter se posicionado contra esses grupos aí, ele provavelmente se iludiu pensando que tendo esse poder ele poderia disputar com essas pessoas, tá? Ou então ele até já sabia disso, mas ele arriscou isso daí em fazer da maneira certa usando o patrimônio dele. E certamente ele foi vítima de várias conspirações por causa disso, tá? Ou talvez ele até começou a ser vítima um pouco antes disso daí, que ele se colocou nessa posição, consegue entender? E o Michael Jackson foi também um cara que sempre usou o patrimônio dele para estar em oposição contra isso daí também. E a vida inteira ele foi vítima da oposição, da conspiração da mídia, tá? Ok? Então eu não estou convidando, pronto, eu citei alguns exemplos aqui, tá? O exemplo de um cara que caminha junto com o esquema, o exemplo de um cara que não sabe que muitas vezes o poder dele vai ser vítima de conspiração, tá? E uma pessoa que sabia sim que estava indo contra, mas ele queria edificar as coisas por um caminho diferente. Então eu não quero nunca, tá, atrair uma pessoa a quem eu estimo, tá, para ser prejudicado por esses vagabundos, porque isso aí são cocôs, consegue entender? Esses cagalhões que estão cagados no mundo, que são os cu-iluminados, tá? Os dinossauro e o olho do cuanos, tá? E também, como outro nome pode chamar, os indivíduos que dão o cu na hotelaria, consegue entender? Para você entender? Esses indivíduos aí, eles são uma peste, tá? E eles não estão a favor desses artistas, eles estão na verdade obrigando esses artistas, fingindo que estão dando alguma coisa para eles, consegue entender? Você consegue entender? Esses artistas na verdade são extorquidos por eles, são ameaçados a fazer a vontade dele, consegue entender? Só que como se fosse o bem, como se eles estivessem dando benefícios para essas pessoas. Esses artistas são sempre devedores, tá? Da mão traiçoeira dessas pessoas, tá? E com uma sociedade toda cagada pelos dinossauros e o olho do cuanos, os cu iluminados e os dão o cu com massa na hotelaria, esses indivíduos, tá? Eu não quero nunca puxar uma pessoa que eu estimo para se arruinar, consegue entender? O que na verdade eu quero é que essa pessoa, como eu já falei várias vezes em outros vídeos, tá? Ela tenha a percepção se é possível dar esse passo e se juntar com um grupo forte, tá? Que não considerem nada o diabo, consegue entender? Pronto. Mas que não considerem absolutamente nada aquilo que encosta o fusquete no olho dos outros. E aí sim, tendo essa postura, tá? O objetivo de fundar, tá, um grupo, tá, que seja muito mais poderoso, tá, e 1000 vezes melhor, tá, que este grupo criminoso, tá, que é a seita da pirâmide, tá, e a seita do compasso, ok? Consegue entender? Trabalhar para originar um espaço, tá, onde esses impostores e vagabundos nunca façam cria. Você consegue entender? Ok? Consegue entender? Então, procurando uma parceria com todas as nações, tá, que estão fora desse esquema vagabundo, consegue entender? Confiando em Deus, tá? E para o propósito realmente de desagradar e não fazer nada que agrade esses vagabundos, tá? Ok? Então eu não posso prometer, né? Eu não posso prometer além do que está na minha alçada, mas uma das coisas que eu posso falar é o seguinte: se essas pessoas têm condições de empreitar nisso daí, elas me convocarem, tá, para eu fazer parte do trabalho, é isso daí, quero que elas fundem a minha empresa, tá, o meu trabalho, ok? Para eu nunca agradar nada que encosta o cu no olho dos outros. Sim, estou convocando essas pessoas para que eu possa fundar este trabalho, ok? E eu quero tirar essas pessoas que eu falei do meio disso daí, tá, para que eles nunca ostentem, tá, a doutrina dos dinossauro e o olho do cuanos, tá? E nem esse monte de vagabundos na sociedade, tá? Por uma coisa muito melhor, tá? Ok? Consegue entender? Eu falei num outro vídeo aqui, não foi? Deixa eu ver qual é o nome do vídeo. O nome do vídeo tem o nome de Madalena Empresa Cristianismo, tá? Onde eu falo contra o cristianismo
eu falo a respeito do projeto da empresa, essas coisas que eu falei aqui, tá? Não vou falar mais então. E falo sobre o simbolismo da pessoa, qual é a verdade a respeito da personagem Maria Madalena na Bíblia, que é exclusivo, tá? Só o Jorge Rodrigues fala isso no mundo inteiro, tá? Ok? É ensinamento exclusivo, tá? Se você viu algum dinossauro e o olho do Kuano mexendo naquilo que é meu, tá? Você corta um pedaço da carne dele e você me patrocina, cada vez que ele roubou alguma coisa minha. Eu não quero nada que é meu sendo de ostento de cagalhões que adoram uma pirâmide com um olho, com um cu na altura dos olhos, ok? Então vamos lá. Aí um raciocínio que eu queria falar é que aquela seita, tá? Esta seita da pirâmide, o que eu sei é que é uma seita de origem alemã, tá? Ou seja, eu acredito que ela não é somente de ostento alemão, não, tá? Mas ela se originou na mão de pessoas de etnia alemã. E essa seita tem como a capital dos interesses dessa seita os Estados Unidos, tá? E os grupos internacionais praticam os costumes e as influências dessa seita aí, porque isso aí movimentou muito dinheiro, tá? Mas isso daí foi originado, eu acredito que isso começou, tá? Como se fosse apenas um movimento de negócios, como se fosse um movimento empresarial de negócios que foi sendo corrompido, tá? Foi sendo corrompido, ou essa seita se originou com fundamentos antes, tá? Antes desse grupo aí dos Estados Unidos, tá? Ou então isso daí se originou junto com isso daí, tá? E significa que o tal do sujeito era como se fosse evangélico, era como se fosse um evangélico que ele conseguiu alcançar muito dinheiro, assim, muito dinheiro para participação dos negócios. Então a geração deles foi se corrompendo cada vez mais com essas práticas para eles estarem no topo, tá? Das práticas de magia negra. O meu objetivo é edificar alguma coisa que esteja no topo sem nada dessas imundícies, tá? Ok? Tá? E outra coisa, se você sabe que tem algum grupo milionário, tá, que está usurpando este trabalho aqui para me matar e passar isso aqui para a mão de outra pessoa, se delata isso para todo mundo, para tirar da mão deles, tá? Ok? Até vou deixar registrado uma palavra minha. Se você souber que alguém fez qualquer tipo de mal contra mim para tirar isso aqui da minha mão, para passar para qualquer coisa, você reivindique que eu falei o seguinte aqui, ó. Se isso não está na minha mão, eu vivo e eu fazendo, você reivindique o direito de destruir esse trabalho todinho e não ficar na mão de ninguém, ok? Consegue entender? Por exemplo, o legado do Michael Jackson, eu já falei, vou usar como exemplo. O legado do Michael Jackson estavam querendo espoliar, estavam querendo tirar o espólio do Michael Jackson, que tudo é de todo, cara, nada é de ninguém. Como assim? As pessoas que conspiraram a vida inteira contra o Michael Jackson vão ter o trabalho dele de espólio. Não, isso é patrimônio da filha dele. Ele deixou uma filha dele e se a filha dele não tem filho, morre com ela. É ela que decide isso daí, tá? Ok? Preste atenção para você entender. É patrimônio da família dele. Enquanto ele tem uma família, é dinastia da família dele. Ok? Aquilo ali é tudo herança da família dele, tá? Ok? E outra coisa, não pode ser de domínio público de ninguém, a favor de ninguém que conspirou contra o Michael Jackson. É outra coisa que você tem que reivindicar. Se você é um fã do Michael Jackson, você sempre foi a favor dos valores dele, principalmente, tá? Se você considera que as empresas que falam bem dele usando o nome dele por demagogia, você denunciar isso daí, que essas empresas não ganhem nem um centavo do trabalho dele. Você sabe quais foram os valores que o Michael Jackson defendeu a vida dele inteira? Sim. Você sabe que o SBT é uma empresa satânica da pirâmide do compasso, né? O SBT não pode ganhar nenhum centavo do trabalho do Michael Jackson, ainda tem que pagar royalties toda vez que fizer citação dele, principalmente porque é uma oposição ao Michael Jackson. Pronto, é isso daí que eu quero que você faça a respeito do meu trabalho. Se o meu trabalho não estiver comigo, tá? Você tem o direito de destruir esse trabalho todinho e ninguém conheça nada desse trabalho. Eu não quero que ninguém conheça esse trabalho a não ser através de mim, ok? Eu estou declarando aqui oficialmente isso para você. Eu não quero deixar o meu patrimônio de herança para ninguém, a não ser para mim mesmo, ok? Eu não nomeei ninguém para ficar como herdeiro daquilo que é meu, ok? Tá? Poxa, mas o Google são fraudadores, são mentirosos, tá? O que é oficial, o que eu falei, acabou, tá? Por exemplo, imagine aqui, vou dar o último exemplo para você. Aqui está imagine que esse livro que está na minha mão aqui é um livro dos segredos do Jorge Rodrigues. O Jorge Rodrigues está vivo, ele está com isso aqui na mão e está apresentando, né? O Jorge Rodrigues morreu.
Vamos ver o que. Não, ninguém vai abrir, eu não quero que ninguém abra. Vocês vão pegar isso aqui e vão destruir completamente isso aqui. Ninguém nunca vai saber isso aqui, ok? Qualquer pessoa que fizer uso disso daqui, você pode jogar processo e denunciar, vai pagar bilhões mesmo em dinheiro, tá? Ok? Para a opinião pública, para queimar isso daqui e não sobrar nada disso daqui inteiro, tá? E quando o indivíduo falar assim, a gente vai processar, você vai processar esse indivíduo 2 vezes, porque ele intentou usar das leis fraudulentamente, falsidade ideológica, vai para a cadeia porque intentou ganhar dinheiro usando as leis, ok? Violando as leis, tá? O indivíduo que faz isso é um fraudador, tá? E é falsidade ideológica, tá? Ok? Então quero falar para você, tá? Que você que é apoiador de verdade do meu trabalho, você proteja este trabalho para que esteja sempre na minha mão, tá? Isso aqui é um legado contra todos os meus adversários. Eu nunca tive nenhum apoiador, ok? Tá? Nenhum, tá? Nenhum, tá? Ok? Já falei para você que quando um indivíduo, inclusive eu deixei vários posts escritos, eu deixei 4, nenhum, tá? Nenhum apoiador. Você teve algum? Nenhum. Eu nunca tive nenhum apoiador, tá? Nenhum satânico que encosta cu no olho dos outros nunca me apoiou, tá? Ok? Tá? Eu apoiei, você corta os 2 braços e as 2 pernas dele para ele me apoiar, faltando um pedaço da carne dele, ok? Eu nunca quis nada disso daí, tá? Ok? Em outras palavras, eu vou colocar com essas palavras, eu nunca recebi nada de Illuminati nem de maçonaria, e nunca quero receber, ok? Qualquer coisa que a conexão do Illuminati e da maçonaria nunca me deu nada, ok? Qualquer coisa que tenha satanista no meio não tem nada comigo, ok? Pronto. Então você corte as mãos, tá? Corte as pernas, corte os pedaços, tá? De tudo que usurpou o meu trabalho, ok? Agora a gente vai encerrar aqui o vídeo falando o seguinte: ó Deus, o Cu David é um exemplo de tudo aquilo que eu odeio. Corta os braços do Cu David, corta as pernas do Cu David. Ó Deus, arranca os olhos do Cu David. Ó Deus, rasga os pedaços da carne do Cu David várias vezes. Ó Deus, decepa o Cu David milhares de vezes. Ó Deus, quebra os ossos do Cu David várias vezes. Ó Deus, faz com que a carne do Cu David seja toda arrancada em nome de Jesus. Ó Deus, atira os pedaços do Cu David no meio da rua. Ó Deus, quebra os ossos do Cu David. Ó Deus, enfia pedaços da carne do Cu David dentro do cu dele mesmo, em nome de Jesus. Ó Deus, decepa o Cu David de milhares de formas, em nome de Jesus. Pronto, ok? Você conheceu a minha vontade aqui. Isso que eu falei a respeito do Cu David, é isso que eu quero que você faça com qualquer coisa que usurpar esse trabalho aqui. Ok? Esse é o meu, como que diz assim, é a minha declaração oficial, meu... Como é que a pessoa faz um documento de pré-morte, né? O seu documento prévio de morte, é isso daí. Qualquer coisa, tá? Que lançou mão disso daqui, eu não estando vivo, você pode executar isso daí, ok? Tá? Essa é a minha vontade a respeito do meu trabalho, a garantia, tá? E o selo do meu trabalho. Qualquer coisa que não seja eu mexendo nisso daqui, pode matar e destruir tudo isso daí, ok?